retenção, que é a tão sonhada retenção, é que nem sexo na adolescência, né? Eu já falei Não, isso, a que eu já retenção, peguei a retenção essa é que nem frase. sexo na adolescência, né? Ninguém sabe fazer. Mas todo mundo Não, diz. não. Todo mundo Todo quer mundo, que aconteça. todo mundo fala que faz e, na verdade, ninguém sabe como é que é, né? Então, assim, isso é retenção, né? Cara, ninguém sabe fazer retenção. A Cabify, inicialmente, ela não foi atrás de usuário, ela foi atrás de motorista. Uhum. Então ela pagava o motorista para usar a Cabify, só para ele ligar a Cabify. Por quê? Porque ela estava preocupada no custo de aquisição dela para o motorista, só que qual era a relação que ela tinha? Mostrar que ela tinha muito motorista. Então ela pagava semanal para os motoristas só para eles estarem no aplicativo aberto. Mesmo sem aceitar a corrida. Isso Ficavam pagando para poder aumentar o número acontece de... muito com plataforma, né? O Exato. quinto andar, você tinha que ter apartamento para alugar, Exato. né? Todo mundo que trabalha com produto, marketing, e-commerce, tem que ter, que é a habilidade analítica. Isso é uma questão que se você não tem, você trabalha com essa área, o mínimo que você tem que fazer é saber questionar. Então o que o Horácio estava falando no início é o que você está falando agora. Pô, vou dar um exemplo claro aqui. Eu faço isso com a Jaque do nosso estúdio de conteúdo. Ô Jaque, por que esse mês a gente bateu a meta de acesso e mês passado não? Tem que ter uma justificativa. O que fez? Fala aí, analítico de plantão, belezinha? Eu sou o Gustavo Esteves, um dos hosts aqui do Analytics Talks, para esse episódio sobre métricas de produto. Meu irmão, esse episódio vai dar o que falar. Você vai ver pela abertura, como sempre, ele, ao meu lado, mais conhecido pelos populares. No Analytics Summit eu perguntei assim, ele, que é conhecido como, e o público clamou, o diamante negro do Analytics. Não fui eu, foi o público, Luciano Fialho. Muito triste, né? É triste, a galera sabe quem é você, agora você tá ferrado. Eu não posso falar nada, eu Inclusive- decidi que eu só vou ficar quieto, porque quanto mais eu falo que é ruim, mais as pessoas me chamam Porra, de diamante negro. Lacta, já falei pra patrocinar a gente aqui. loucura. E aí, vamos falar de métricas de produto? Vamos embora. Como sempre, a galera tá ligada que a gente traz os temas que a gente não sabe. E a gente bota a pauta que a gente quer descobrir e aprender, e a gente chama a galera boa pra falar com a gente. Então, seja bem-vinda, Thaís Araújo. Se apresenta pra galera te conhecer aí. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, me apresentando rapidamente, eu sou a Thaísa, sou aqui do Rio de Janeiro. Eu tenho 7 anos aí na área de digital e de tecnologia, né? Então, já trabalhei com varejo, com empresa de produtos educacionais, com mobilidade urbana e e-commerce, e dentro dessas empresas eu trabalhei também. Comecei trabalhando com BI, com marketing digital, com aquisição, e desde 2019, no final de 2019, com produtos digitais, que inclusive já fiz curso aqui de quase todo mundo dessa mesa. Já sabe pela thumb o outro cara, mas eu preparei uma forma de apresentar ele muito boa. Bom, então só posso dar um spoiler que eu já fiz cursos aqui com essas pessoas, inclusive com você também, né? E aí, bom, atualmente eu sou Product Manager na Vetex, né? E lá eu cuido do produto de Marketplace. A gente teve algumas mudanças recentemente, que antes eu olhava para a jornada do nosso cliente que está se integrando com canais externos, e agora também estou olhando para a jornada do Marketplace, que está integrando sellers, produtos, etc. E além do meu CLT, eu faço parte da comunidade de mulheres de produtos, eu acho legal trazer aqui também. Tem podcast também, né? Tem podcast, tem várias iniciativas, e aí eu cuido da iniciativa de workshop, Legal. que inclusive o nosso próximo workshop vai ser de dados. Maneiro, Que é um dos top boa. 3 temas Legal. pedidos, assim, da comunidade. muito É top, né? Desesperado. Então é um prazer estar aqui com vocês, gente. O prazer é tudo nosso. E pra compor essa banca, ele... Eu gosto de falar umas coisinhas. Primeira, eu conheci ele, tinha um pouco de cabelo. Tinha um pouquinho. Mentira, só pra fingir que que eu te conheço há muito tempo. Segunda coisa, professor de todo mundo tá na mesa. Uhum. Terceiro, ele tá na internet. Pra tu ter noção, ele tem um e-mail que é o nome dele. É impossível alguém no mundo ter um e-mail com um nome. Eu não tenho e-mail Gustavo Esteves. O cara consegue ter um e-mail com o nome dele. Foi o professor da pós-graduação do IJEC. E tá na internet desde a época que a gente fazia análise de aplicativos na época da internet de escada. Era de escada. Olha aí, tá vendo? Seja bem-vindo, Horácio Soares, finalmente conhecendo a Analytics House. Muito obrigado. Olha, por uma apresentação dessa. Não sei se ter sido professor de vocês foi bom ou ruim. É bom, é bom. Estamos Não, eu digo que é bom que se a galera achar que a gente é uma merda, é culpa tua que ensinou. Tá
tá aqui o culpado, né? Caraca, você me remeteu aí a 97. Meu primeiro site eu fiz em 97 ali na Unisys. Datamec Unisys, caramba. Faz tempo, hein? Faz tempo, viu? Se apresenta aí pra galera que não te conhece, cara. Eu, enfim, sou professor já desde 2002, né, de métricas de produto desde 2020, junto até com meu querido amigo Gustavo Esteves. A gente está trazendo esse tema exclusivamente, dividindo a bola na sala de aula. Eu acho que é uma dor importante. É uma dor importante para todo mundo. Entender aí, cara, né, cada vez mais agora, então, com a pressão, diminuiu a grana no mundo, né? Então, cara, a pressão tá alta. Aquele dinheiro infinito acabou, então o dinheiro tem que dar algum tipo de retorno, então a gente precisa, de fato, provar o valor daquilo que a gente está desenvolvendo no produto, né? Então, eu trabalho com produto digital desde 2013, com esse nome. Como Product Manager em 2013, ajudei a falir o Videolog ali com o Mackenzie, que eu vim de UX, né? Em 2013 eu virei produteiro e, enfim, eu queria só tirar os banners todos e só agradar o cliente, esquecia que tinha que equilibrar com o negócio ali e com a tecnologia viável, né, disponível ali para a gente. E trabalhei desde 2013, né? Então, 10 aninhos aí como produteiro, né, com essa profissão nova. Deviam ter 7 produteiros no Brasil. E estou hoje como GPM, né, como Grupo Product Manager ali na Raia Drogasil, na RD Raia Drogasil, e a gente cuida ali dos meus times, cuidam da jornada principal do e-commerce, né, do site mobile, site desktop mobile, e aí os aplicativos também, ali Home, PDP, né, cesta, login, cadastro e checkout. Tem, obviamente, que tem dezenas de outros times ali, mas aí meu time cuida ali daquela jornadinha principal. E tem uns desafios ali gigantes, exatamente porque tem mais de 30 times mexendo nos mesmos sites e apps, né? Então, como é que a gente consegue descobrir o que mexeu o ponteiro do quê? Quem foi o detrator, quem foi o promotor dessa... Né? Quem mexeu o ponteiro para cima ou para baixo dessa brincadeira. Maneiro. E também tem a Product Arena, né? Sim, fundador da Product Arena. Isso aí é onda. E tenho orgulho de ter um arroba interessante aí, que é o Prod Rules, onde eu escrevo um pouquinho de... Tem as frases minhas lá, de vez em quando, eu sinto lisonjeado. Eu também posso escrever uma frase. Eu aceito comigo. Ó, a gente vai deixar tudo na descrição aqui pra galera, viu? Pra galera poder entrar nos arrobas, entrar nos sites e tudo, pra deixar o podcast Mulheres em Produto, deixar tudo aqui pra galera poder... Dependendo de quando sai, faz a porra do curso aí, pô. Tem um curso agora, pô. Já saiu. Já saiu? Vai já ser rolou, semana né? que vem. O quê? Já rolou. Já rolou. Mas já ia meter o jabá já. Mas a gente deixa o link. A versão 2 do curso, né? 2.0. Sim. Mas a gente deixa o link aqui de qualquer forma pra galera poder descobrir. Legal. O workshop de dados vai ser também, já vai ter saído. Já vai ter saído. Mas no próximo workshop, então eu vai estar o link aqui também, vai a galera descobre, não tem caô. Esse tema que a gente veio tratar aqui de métricas de produto, a gente gravou um episódio com o Huxley de Product Analytics, falando muito mais dessa área de produto, com dados e tal. E dali a gente percebeu que tinha que ter um específico de métricas de produto. Porque a gente fala que, principalmente essa área de produto, né? Você vê, o Horácio está há 10 anos na área de produto. Tipo, querendo ou não, é tempo pra caramba, mas também é pouquinho tempo para uma área em si, né? Sim. Então tem muita coisa e toda hora essa área se transforma. E quando a gente fala de produto, métricas de produto, fala-se muito de frameworks. E aí, meu irmão? Eu acho que a primeira coisa que a gente pode resolver aqui é sobre frameworks. Porque a primeira coisa que a gente pode resolver é a quantidade de pessoas de marketing que foram trabalhar com produto. Porque o que popularizou de framework é absurdo. Tem o product marketing, né? Sim. Eu sou uma pessoa de marketing trabalhando com produto. Porra, e quando a gente vai falar de framework, a gente tem métricas piratas, que são muito antigas. North Star Metric, que ficou mais conhecido com Chaelis ali, em Growth, mas virou um framework para muita gente. A gente tem um framework mais antigo, que é o Heart. E a gente também tem os OKRs. E quando a gente fala de produto, a galera olha e fala assim, não, eu uso OKRs, eu uso AR, eu uso Piratas, eu uso Heart, eu uso North Star Metric. Vocês podiam contextualizar pra galera esses frameworks? E assim, como usar essa parada? Pra galera poder entender. Acho que a primeira coisa que a gente vai ajudar os produteiros, ou quem tá começando na área de produto porra, já valeu a pena o início do podcast. Eu duvido que não tem um monte de gente que usa sem saber. Sem saber o que é. Também. É raro, mas acontece sempre. Só uma anedota aqui, rapidamente, é que as métricas piratas, sabe por que são chamadas assim? É porque é o AR. E pro americano, pirata faz AR.
Eu queria saber se era uma lenda urbana. Não, né? não. Existia um canal, inclusive, no YouTube chamado Métricas Piratas, que era os caras abriam. Horrível. Só o americano pra ser maluco assim. Boa. Cara, eu não suporto esse nome. Tá? Ou seja, para mim são métodos, enfim, formas de trabalhar, processos, etc. Boa. Mas esse nome aí que pegou, né, que todo mundo cada hora vive, né, implementando um Qual o nome? framework. O framework que você não suporta? Esse nome eu não gosto. Eu não gosto do nome. Mindset, framework. Aqui não pode falar hack também, não. Aqui não pode falar hack. Aqui não pode falar hack. A gente institucionalizou. Macete. Muito mais legal, pô. E a gente tá falando de métricas de produtos, né? Quem falou inglês ali? Não, mas é brincadeiras à parte, assim. Quem me ensinou o framework Heart foi o nosso querido Huxley, né? Que vem da área de design, ele é um especialista em UX metrics, né? Em métricas para o X. E a Heart, ela é parecida ali, ela tem retenção, ela tem engajamento. Pois é. Então, assim, ela é muito parecida ali com aquisição, ativação, retenção, recomendação e receita, que é a sequência ali do funil de compra ali das métricas piratas, mas elas têm um objetivo completamente diferente. A Hearts é um framework, é uma forma conjunto de ferramentas. É um conjunto de ferramentas, gostei. É um conjunto de ferramentas para o designer, para o X, né, olhar a experiência do usuário de forma quantitativa. Então, é a experiência quant olhando ali, e criado até pelo Google, mas com foco em experiência do usuário. Né? E o conjunto de steps ali, né, de etapas do framework métricas piratas, é exatamente assim, é o funil pode ser um funil de compra, pode ser um funil de acesso, pode ser qualquer coisa, né? Ou seja, você tem a aquisição do cliente, ele começa a conhecer o seu produto, começa a usar, que é o A de aquisição, e aí você tem que mostrar que seu produto é atrativo para ele, para gerar a ativação. Ele fez um login, fez a primeira compra, fez uma busca, incluiu um conteúdo, né? Fez um comentário, favoritou, e aí ele se interessou por aquele produto e voltou a usar o produto. Né? Ou seja, ele teve algum tipo de engajamento que fez com que ele voltasse ao teu produto, que é a retenção, que é a tão sonhada retenção, é que nem sexo na adolescência. Né? Eu já falei isso. A retenção é que nem sexo na adolescência, né? Ninguém sabe fazer. Não. Todo mundo quer que aconteça. Todo mundo fala que faz, e na verdade ninguém sabe como é que é, né? Então, assim, isso é retenção, cara, ninguém sabe fazer retenção, é um aprendizado, a gente está engatinhando na área de produtos com relação à retenção. O desafio é muito grande e requer uma segmentação tão granular que a gente consiga entender o porquê que aquilo está acontecendo e entenda por que aquele grupo de usuários está voltando ou não está voltando a usar o seu produto. O grupo de usuários é conhecido como cohort, né? Isso, assim, a retenção, o cohort aí, que tem que ser segmentado, né? O behavior cohort, ou seja, o cohort é a partir de comportamentos. O cara que fez, né, no próprio Amplitude tem uns exemplos bem legais ali da ferramentinha dele de vídeo e de áudio, onde eles segmentam as pessoas que no primeiro dia favoritaram 3 músicas, né? Voltam 3 vezes mais nas semanas seguintes do que quem não favoritou músicas. Então, cara, por que faz as pessoas favoritarem música? Então, vamos tentar ver se no onboard, né, eu consigo colocar isso para aumentar a quantidade de pessoas, que isso é a probabilidade, né? Aumentar a probabilidade das pessoas conseguirem fechar aquilo ali. E aí, né, enfim, o cara começou a usar o produto, se interessou, deu feedback no produto ou indicou para um amigo, ou seja, deu algum tipo de feedback, um NPS, uma recomendação, uma estrelinha, compartilhou com um amigo, ele está recomendando aquele produto de certa forma, né, e gerou algum tipo de receita, seja receita, né, de compra, seja receita de dados, enfim, o cara manteve aquilo ali, está vendo propaganda, aí tem N tipos de monetização. E aí a gente já explicou mais ou menos as métricas piratas e o Heart aqui. A métrica pirata é aquele R, né, que é a aquisição e tal. E a gente tem mais 2 aqui ainda que a galera fala muito na área de produto. E talvez esse do North Star Metric, a galera de Growth também fala bastante. A gente tem os OKRs, que também eu entendo que é muito mais gerencial e que acaba sendo depois em efeito cascata para várias squads e tribos aí. Certo? Então, se vocês quiserem contextualizar um pouco mais esses 2 aqui pra gente deixar a galera sussa, fiquem à vontade. O North Star e o OKRs aí agora. Show. Tá, bom, posso pegar essa? Essa depois eu complemento. Inclusive o North Star, a primeira
O primeiro contato que eu tive foi no curso do... Então agora vamos ver se tu aprendeu mesmo. Agora a prova final. Não, mas North Star Metric é muito comum realmente você ouvir falar que é meio que aquela única métrica, né? Óbvio que no dia a dia do produto você está lidando com outras métricas, mas se fosse só para escolher uma métrica que definisse não, né? Mas que te desse mais informação ali do que está rolando com o seu produto, se ele está crescendo ou não, seria essa. Se está caminhando para o sucesso dele, digamos assim, né? Aí dando um exemplo também. Eu trabalhei num produto de ferramenta de questões, então a gente definiu lá a nossa North Star Metric como a quantidade de questões respondidas, porque a gente isso trazia um pouco do engajamento do nosso cliente, que se a quantidade de questões respondidas estão aumentando, eu estou aumentando ou o número de clientes ou o engajamento que está acontecendo ali e, obviamente, a gente vai pensar em ações para trabalhar em cima da receita e tal, mas basicamente é quando você olha só uma métrica para dizer se está no direcionamento correto. É a estrela do norte, né? Exato, dando aquele norte do... Diz aí, Horácio. Não, é exatamente. Vai questionar? Ele que te ensinou, porra, ele não é maluco. Legal. O exemplo que ele deu do WhatsApp, eu lembro, isso ficou na minha mente, pra você ver, eu fiz esse curso há anos atrás, mas eu lembro do exemplo do WhatsApp, que na época talvez nem seja mais também, não sei se ela tem que estar sempre depois de anos sendo essa métrica, porque às vezes o modelo de negócio muda, né, o objetivo ali, mas era a mensagem enviada, o número de mensagens enviadas, por exemplo, do WhatsApp. Exatamente. E normalmente são métricas que não, sim, normalmente a empresa, e está muito associada até à meta da empresa como um todo, né? Ela é transversal, ou seja, ela engloba todas as áreas da empresa. Né? Então, o exemplo da North Star Metrics, por exemplo, do Airbnb. Né? Quem são os clientes principais do Airbnb? É a pergunta. Essa é foda, porque você tem... Quem são os clientes? Tem duas pessoas. Tem duas pessoas, é a pessoa que bota o imóvel e a pessoa que vai alugar o imóvel. Tá. Noites reservadas é a nossa meta, ou seja, é a estrela do norte, aquela estrela fixa no céu que guia os navegadores. Ou seja, se ela está crescendo, significa que a companhia... Eu estou agradando mais pessoas que estão oferecendo espaços e eu estou levando mais pessoas a pegarem um espaço com a Airbnb. Então, é aquele ganha-ganha. Né? Ou seja, e são métricas, normalmente, que a gente chama de leading metrics, né? Que são as métricas que influenciam outras métricas, as lagging. Né? Então, assim, e se ela está subindo, o negócio está bom. Se ela começa a descer, levanta o alerta. Né? E ela surgiu muito para a gente não ter que ficar olhando para tantas métricas assim, né? E nesse meio tempo tem uma que mistura um pouquinho a confusão, que é o OMTM, né? Que é One Metric That Matters. Qual é a relação? Qual a diferença? É porque normalmente a OMTM são alavancas que mantêm a Estrela do Norte lá em cima, que elas também são leadings e elas influenciam também a Estrela do Norte. Eu vou dar um exemplo aqui, né? A North Star Metrics do Uber é o tempo, não, desculpa, é a quantidade de corridas por semana. É a quantidade de corridas por semana. Então, normalmente tem 2, 3... Ou seja, quanto mais os usuários tiverem corridas por semana, até porque a frequência não é diária. Né? Quando se define isso aí, a frequência é semanal. Ninguém usa todos os dias. Tem público que usa. Né? E você, quando olha a esses agrupamentos, você pode até ter personas diferentes, mas a grande maioria usa aí 1, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Então, a quantidade. O que mantém a OMTM, uma das OMTMs aí do Uber, é uma das principais, é o tempo de espera do carro. Porque se o tempo de espera do carro está crescendo, significa que as pessoas vão de Uber, vão de táxi, vão de metrô, vão pegar um ônibus, vão pegar uma bicicleta do Itaú, e vão fazer alguma coisa porque está esperando muito, ou cancelam a corrida. Né? Então, quanto menos esse tempo de espera, né, mais ele garante que a Estrela do Norte se mantenha lá em cima. Isso dentro de uma estrutura de e-commerce aí, como isso eu aprendi, né? Você tem a North Star Max. Ih, caralho. A métrica que norteia o negócio. A métrica que norteia o negócio, sendo transações, e aí vamos pensar nesse OMTM aí, sendo a quantidade de pessoas que adicionam produto no carrinho. Que aí ela levanta automaticamente todas as outras. Ou não? Viajei. Isso pro e-commerce. Pro e-commerce. Pode ser. O problema é que o adicionar o carrinho não aumenta automaticamente. O adicionar o carrinho é o Add to Cart. O Add to Cart, ele... Assim, é importante que você aumente esse número, ele é uma leading metrics, que ele vai aumentar a quantidade de pessoas que vão na cesta. Ou seja, quanto mais pessoas você vai levando no processo, no funil da cesta,
chegando até a forma de pagamento e conclusão, melhor. Tá? Mas no caso do e-commerce, não adianta eu olhar para o Add to Cart se eu não tiver sortimento, se eu não conseguir ter uma entrega rápida. Entendi, Ou seja, e muitas vezes as OMTMs são distribuídas por time. Ou seja, porque a OMTM ela pode ter num período de um OKR ali, um trimestre, no quadrimestre, eu posso estar olhando para uma OMTM que vai me fazer atingir um objetivo que corrobora para que a estrela do norte se mantenha lá em cima. Então, existe uma relação assim, são alavancas que mantêm e, eventualmente, né, o Uber está preocupado com isso. Em outro momento, ele estava preocupado na quantidade de carros na região, porque senão, se não tiver carro, não adianta mesmo, que aí, ou seja, tem uma série... Quando tem muito carro agora, então tem que fazer com que o tempo seja curto. E aí você percebe, quem usa o Uber, ou até aquele que saiu daqui do Brasil, Cabify, há um tempo atrás, percebe. A Cabify, inicialmente, ela não foi atrás de usuário, ela foi atrás de motorista. Então, ela pagava o motorista para usar a Cabify, só para ele ligar a Cabify. Por quê? Porque ela estava preocupada no custo de aquisição dela para o motorista, só que qual era a relação que ela tinha? Mostrar que ela tinha muito motorista. Então, ela pagava semanal para os motoristas só para eles estarem no aplicativo aberto. Mesmo sem aceitar a corrida. Ficavam pagando para poder aumentar o número acontece muito com plataforma, né? O Quinto Dash tinha que ter apartamento para alugar, né? Mas eu queria até falar um negócio que, independente da métrica do framework e tal, isso que o Horácio está trazendo, é importante você saber o contexto do seu produto e o que vai mexer o ponteiro do seu produto, né? Para você entender, sabe, de que adianta eu usar o Heart se não faz sentido ali pro que eu tô querendo impactar, então, né? Esse que é o problema, né? As pessoas ficam procurando desculpa para usar ferramenta, usar esses frameworks aqui, né? Pessoal, não, eu gostei do Heart, eu vou agora descobrir como usar. Como ele não necessariamente serve para você. Eu queria dar uma ressalva para a galera aqui, que é ver como é que é importante estudar e ler, tá, gente? Quando a gente fala do North Star Metric, essa métrica tá no livro do Sean Ellis, que é o Hacking Growth. Aí quando você pega agora o ONMTM, que é o One Metric That Matters, tá no outro livro, que é o Lean Analytics. Então, se você não lê, não estuda a nossa coisa. E aí, por falar em estudar, vamos explicar pra galera o que são OKRs aqui, pra dar essa última moral. Legal. Que aí vocês vão desbloquear um macete aqui. Eu colei um slide de uma apresentação que você fez e desenvolvi mais. Valeu, gente. Ele conseguiu o que ele queria. Cara, para explicar ali o indicador, os KPIs, etc. Quando a gente olha as empresas, elas têm indicadores, elas têm metas anuais. Né? E essas metas normalmente vêm no início do ano e elas são audaciosas até o final do ano. Se a empresa atingir aquela meta, tem bônus para todo mundo, etc. Só que produto não tem esse tempo de um ano. Né? E a North Star Metrics está muito associada inclusive, a ser a alavanca ali principal para fazer com que essas metas também sejam atingidas. Ali, né? Ou seja, são metas de mais longo prazo, que não mudam o tempo todo. Perfeito. Né? E os OKRs, eles são, né, mais picotados. Assim, né? Então, a gente pode ver ali o OKR como sendo, né, tiros de um trimestre, né, onde o ideal é vir de cima a indicação, ou seja, as metas da companhia e as diretorias terem os seus OKRs e isso descendo para os times. Né? Como cada time consegue ajudar a sua diretoria a atingir os OKRs da diretoria, ou seja, OKR nada mais é do que, o objetivo, que é qualitativo, eu preciso melhorar a experiência do meu cliente. Né? E aí o quantitativo, que são os QRs, o que eu vou medir? O NPS, as estrelinhas da lojinha, a quantidade de desinstalação do app, ou seja, você começa a medir uma série de coisas, se aquilo está a performance do app, ou seja, quais são os indicadores que você vai tentar atacar para que eles sirvam como alavanca para poder atingir aquele objetivo. Perfeito. Né? Então, os objetivos são vinculados ali a desafios quantitativos, né? Exatamente para você conseguir atingir. E eles são cortados por trimestre, né? Por trimestre. Então, eu tenho ali, cada time vai ter 2 objetivos. Né? Não é legal ter muitas coisas, né? E no máximo ali 3 QRs para o objetivo. E o time tem seu roadmap, ou seja, eles têm as suas hipóteses, as suas apostas para atingir aqueles objetivos. Só que essas apostas, eu não vou ficar 3 meses para ver se elas vão atingir ou não, até porque se eu demorar 3 meses para desenvolver e colocar, eu vou mexer sobre os OKRs do outro trimestre. Então, eu sou normalmente fatiado em ciclos de desenvolvimento, de 15 dias ou uma vez por mês. Eu subo coisas, né? Eu valido ou invalido hipóteses para que essas hipóteses... Então, imagina,
né? Eu tenho aí os KPIs, né, da empresa que são o ano inteiro, né? Perfeito. São metas do ano inteiro. Eu tenho os OKRs, que são trimestrais, né, que se dividem ali em hipóteses, em iniciativas que você vai desenvolver em ciclos de produto e você vai validar se aquilo está mexendo no ponteiro ou não de 15 dias. Então, a ideia é você fatiar essas iniciativas de um jeito que você já consiga subir valor aí em ciclos curtos de produto para que você valide. E o bacana do OKR, assim, que é o principal da metodologia, é a gente conseguir identificar caminhos errados. Porque a gente acha uma coisa. E quando a gente testa e a gente coloca em produção, obviamente que você não precisa colocar para todo mundo, você pode colocar no teste AB, você pode colocar para um segmento da base, etc. Tem N formas de fazer isso. Você entende, putz, se funcionou, então vamos relatar para a base inteira, se mexe ponteiro, acertamos agora, vamos para a próxima iniciativa para validar ou invalidar a próxima hipótese. Eu gosto muito de uma frase sua que é: a gente deve invalidar, não validar, né? Se eu estou validando, eu tenho quase certeza que eu estou certo. Na realidade, eu estou botando isso pro ar para invalidar. Exatamente. É diferente, né? O conceito que a galera sempre bota. Não, vou validar essa minha hipótese. Não, você está botando no ar, você vai validar, tu já tinha quase a certeza. Tem certeza que vai dar certo, bota no ar. Você não é teste, se o cara, se o diamante negro desse tamanho, se ele quiser validar alguma coisa, ele joga o dado na parede, dá na cara do dado, o dado vai falar o que ele quiser. Mas se ele souber manusear o dado com carinho, o dado vai falar para ele o que ele precisa ouvir. Então, quando a história de tentar invalidar é, cara, quanto antes você jogar fora uma ideia ruim, melhor. Mas você faz 6 meses com aquela ideia ruim, depois ela tem que tirar ela do app ou do site, mas tem 5% que está usando aquela porcaria, não dá dinheiro nenhum, só deixa o app mais pesado, enfim. É melhor se livrar dela antes. Concordo. Complementando o Horácio dos OKRs, né, lembra muito também como os times trabalham ali no dia a dia da árvore de oportunidades da Teresa Torres, né? Porque a partir daquilo você está vendo o seu objetivo, as ideias que você tem, as oportunidades que você tem para validar o objetivo, e aí tem hipóteses. E as métricas, e você vai acabar atrelando métricas às suas hipóteses, para você entender se está invalidado ou não. Você tem que saber qual é o resultado esperado que você quer ter com aquilo, pelo menos, né? O que seria um resultado de sucesso ou insucesso, e aí as métricas estão ali no dia a dia, né, na realidade. Boa. Perfeito. Eu já podia encerrar o podcast aqui. Como o podcast tem que ser longo, eu vou inventar outras perguntas. Eu quero ver ele dando na cara do dado na parede, eu fico imaginando. Opa, por favor. Pede pra sair, não, você não tá entendendo. Pede pra sair, corrote. Não tá entendendo. Eu vou ficar parado pra ninguém fazer nenhuma figurinha. Você não tá entendendo. Nesses momentos, eu levo sempre uma inspiração pra galera que ouve. Assim, galera, fica à vontade pra fazer esse meme do Luciano e me mandar, tá? No Natal, o Luciano tava com a toquinha de Papai Noel e fez assim. Eu falei, galera, quem quiser fazer a figurinha do Luciano e me mandar, por favor, eu tenho 70. Ai, adorei. Olha o engajamento, uma métrica aqui pra gente. Então, galera, mostra que vocês são engajados, hein, porra. Se botarem peruca em mim. Você tá dando ideia, Horácio. Você pediu, né? Você falou, pô. Você falou. Mas eles bloquearam. Você percebeu que eu fiquei quieto? Não vai acontecer nada. Eu trabalho com um cara chamado Rodrigo Pojanelli. Ele já fez 1 milhão. Eu tenho todas as perucas imaginárias. Então eu vou inventar pouco, mas eles bloquearam o mimo, né? Não, mimo não, Horácio. Pra você, porra, foi difícil, mas conseguimos. Ó, não é pouca coisa não, isso é um kit fudido. Inclusive, gente! Obrigada! Ó, morram de inveja. Summit, porque você não tinha nada do Summit, o restante tinha tudo. Mas ó, é pra gente abrir agora? É pra abrir agora, isso aí, pô. Ó, esse é o café do nosso patrocinador, que é um Drip Coffee. Tá, você abre. Ih, o do Horácio foi o da Brahma? Nossa! Não sei porque foi sem querer, Horácio! Caralho, tem fã na merda. Mas esse é um Drip Coffee que você abre aqui na xícarazinha, bota água quente, vai na hora. E esse é o pó de café mesmo. Esse é gelado? Não, pode fazer gelado ou quente. Você bota água aqui, mas fica à vontade. E esse pó de café aí, ó, que vocês ganharam amarelinho, foi o café oficial do Analytics Summit, nosso evento. Galera usou lá, sul de Minas, do nosso patrocinador Coffee Mais. E aí dentro tem, ó, a gente tem os adesivos, a gente tem a garrafinha. E tem um negócio que eu quero que vocês peguem, que é sensacional aí, que é de um outro patrocinador. Isso aí. A escolha é sua. Calma aí. Decisões com amplitude, decisões sem amplitude. A balinha, tá aí não?
Deve estar. Como é que é? Pra abrir? Então, eu duvido você provar a balinha vermelha. Mentira! Duvido. Porque tem 2 aqui. Então eu vou botar lá. Caraca, ela roubou? Não, duvido você provar a bala vermelha. Não faz isso não. Decisões? Não, é decisão. A vermelha é com amplitude. Então a azul, sem amplitude. Duvido. Pode provar. Olha só, não faz isso. Não faça isso. Vamos lá. Sabe os feijões mágicos do Harry Potter? Se você fizer isso, o podcast vai amar. Eu vou deixar pro Horácio, que ele já tem figurinhas, né? Vou fazer mais uma pra ele. Quero brincar disso, não. Horácio, eu sei que gosta de escrever pouco, viu, Horácio? Pode usar agora isso daí. Curti, obrigado. Boa, galera. Kitzinho, e aí, Luciano? Deram moral pra gente falar de quem? Coffee Mais, muito forte, inclusive. Drip Coffee, tem cápsula, tem até canequinha, ó. Canequinha aqui do Gustavo, lá da Coffee Mais. Bastante coisa pra você. E o link aí da descrição tem 20% de desconto, porque aqui não é brincadeira não, é 20%. E eu falo isso de bom coração. A cápsula preta, super crema. Muito forte. Da Coffee Mais foi o melhor café literalmente que eu já tomei. Muito de forte. verdade, é sacanagem. Inclusive, Thiago, eu só aceito esse. Então, por favor, ficar mandando os outros, pra mim é bom. Manda só esse aí. E ó, quem quiser, hoje eu vim com a camisa especial. Eu ia falar com a galera de produto, né? Eu vim com a camisa, ó, PGV é o... E aí, você quiser se vestir like a boss... Pô, cupom na lojinha aí de quanto de desconto? Vintão. Você pode escolher se é R$20 ou 20 desconto, que dá no mesmo. Exatamente. Boa, e não esqueça, se quiser aprender mais sobre Analytics, GA4, Amplitude, Mixpanel, link tá aqui na descrição, Métricas of Prime, salva a tua vida. Boa! Sem desconto. E cuidado que eu vou aumentar o preço, hein? Queria agora que vocês trouxessem um pouco a tua experiência na RD, a sua experiência também na Vetex, para falar pra gente um pouquinho como as áreas de produto são divididas nessas empresas. E aí, além de vocês falarem isso, eu queria jogar pro alto o seguinte. Para vocês, e dentro dessas empresas, essa função, vamos dizer assim, dados, ser analítico, ser orientado a dados, é uma habilidade que está espalhada entre os produtores? Ou existe um time que você fica pedindo informação? Ou é um mix dos dois? Joguei pro porque você quer um corte gostoso de fazer. Cara, eu diria que tem empresa que nem área de dados. Nem área de dados vai ter. Isso é uma realidade ainda. Sim, bem grande, concordo. E muitas vezes tem dado, de repente, ali só para olhar. E foi isso. Assim, todas as empresas que eu passei, elas tinham dados do negócio, mas não tinham dados do produto, por exemplo. Então, você não conseguia saber onde é que estava funcionando, onde é que não estava funcionando, onde é que as pessoas estavam saindo, né? Quando a gente olha os passos que o nosso cliente dá no nosso produto, ou seja, quando a gente imagina os diferentes funis, né, as diferentes ações que ele vai executar sobre o nosso produto, eu tenho que entender por que aquela pessoa está saindo naquela etapa, né? E qual foi a razão, e como é que eu faço para resolver aquilo e fazer com que mais pessoas vão até o final do funil para fechar a ação que ele precisava. Ele precisava fazer um cadastro? Precisa que todo mundo faça um cadastro. E chega no final e consiga fazer o cadastro e confirmar o cadastro. Né? E depois ele tem que fazer o login, que faça o login, que ele consiga fazer ele precisa recuperar uma senha, que ele consiga recuperar uma senha. Né? Só que tem N formas, por e-mail, por SMS, por WhatsApp, tem, né, milhões de maneiras. Assim, a gente tem que tentar entender qual é que ela funciona melhor ou acho que funciona melhor, a gente vai tentar disponibilizar o máximo possível. Claro, tem custo-benefício. Mas voltando à história de dados, o que a gente vê é que as empresas acabam olhando muito para o número do negócio, quanto faturou de banner, o quanto vendeu do e-commerce. Mas, cara, a quantidade de pessoas que a gente perdeu do cadastro, a quantidade de pessoas que desinstalaram o app, a quantidade de pessoas... quando essas empresas olham para esses números, elas acabam olhando de uma forma, olhando o balde cheio inteiro, o balde inteiro, com tudo ali dentro. Né? E muitas vezes, né, um bom Pareto, né, o 80-20 do Paretão, às vezes 20% dos seus clientes, cara, representam aí 80% do seu faturamento. E eu tenho que saber acompanhar esses clientes fiéis de um jeito que eu possa entender que qualquer melhoria que eu faça em produto tem que impactar primeiro esses 20%, positivamente. Eu não posso perder esses caras. Né? Só um parênteses, né? Quando você trabalha com B2B, então, isso aqui é super relevante, né? Para, às vezes... Perder um cliente, você perdeu 20%, 30%, 40% do seu faturamento. Que o teu caso é B2B. Né? O meu caso é B2B, no caso, né? Na verdade. É mais complicado ainda. E aí, assim, né? As empresas olham muito para o resultado do negócio, porque a empresa tem que crescer ou diminuir, que são as metas da companhia,
e os dados de produto acabam ficando para a segunda fase, né? E são implementados só para a área de negócio e não para a área de produto. E assim, aí tem empresas que têm área de dados cara, a resposta que eu te dou é que os produteiros não estão preparados para olhar em dados, né? Deveriam estar, na verdade, e eles terem que pedir para uma área de dados, entrar numa fila, e aí dar de um jeito que você não confia, aí você não consegue ter a visualização, você não consegue manusear o dado, fazer as segmentações que você precisa ali, chegar naquele grupo de usuários, naquele contexto para entender o porquê que funcionou, porquê que não funcionou, e o que você vai, né, dar holofote. Você pode resolver 1 milhão de problemas que tem no seu produto, sem ter uma lista, um backlog gigante de problemas, de bugs e de ideias e de funcionalidade. O grande desafio é, cara, qual o melhor alvo? Né? Qual o melhor caminho que eu devo seguir? Qual o melhor destino eu devo ir? Né? Isso, com essas segmentações, você consegue. O que eu vejo a área de dados está sempre com backlog infinito, porque eles têm uma demanda animal aí, de todas as áreas, e priorizam, obviamente, a área de negócios. Produto não tem acesso a esses dados, quando tem, não usa para tomada de ação, então a gente não... porque às vezes eu tenho dado ali, mas eu não sei qual é... Eu estou vendo, aumentou a conversão do site mobile em 1%. Por que aumentou a conversão do site mobile em 1%? Ninguém sabe responder. Por quê? Porque no último mês subiram 70 deploys diferentes e aí? Como é que você sabe quem fez o quê? Trouxe um ponto que é engraçado, porque teve uma vez, assim, eu sou zero de produto, eu tô aqui só pra falar merda, vocês me corrigem se eu estiver errado. Mas que a gente chegou e sentou com um time, não sei se era de produto, mas era um time de tecnologia, que acaba estando dentro desse mix de times aí, que era para poder fazer o primeiro sprint orientado a dados do time de tecnologia daquela empresa. Então a gente tem aqui, acho que é a mesma coisa do North Star Metrics e o outro que você falou da sigla lá, ON, não sei o que lá. One Metric. Exatamente. Que aí nesse caso a gente chama aqui de macro e micro conversões, que é a macro que é o objetivo principal e a micro que são as etapas. E a gente decidiu pegar uma alavanca de página de produto para poder entender qual era a porcentagem de pessoas que adicionavam o produto no carrinho. Legal. E aí a gente cruzou isso com a quantidade de erros JavaScript que tinham na página. E a gente orientou o time de tecnologia a só resolver aqueles problemas. Então eles mataram todo o sprint que eles tinham, do backlog que eles tinham para fazer, e resolveram fazer, lógico, com um recurso só, né? Botaram um dev só para poder fazer isso, para poder resolver aquele problema que a gente listou como os problemas que estavam afetando a jornada do usuário na página de produto. 30% das pessoas clicaram mais no botão adicionar o carrinho, porque aquele botão estava só apto para ele poder conseguir clicar. Porque tinham vários erros daquele que eram blocantes para o usuário poder passar para a próxima etapa. Por isso que medir é super importante o trajeto, todo o fluxo e o que você espera, né, das mudanças, conseguir priorizar em cima deles. Como que é isso no B2B, meu irmão? Então, porque se a gente tá falando aqui de dor do B2C. É um pouco diferente. Faz tempo, por exemplo, lá na Vetex, aí falando um pouco da estrutura da Vetex, né, de produto, então a gente tem vários módulos, né, para quem não conhece, o Vetex é uma plataforma de e-commerce, então, por exemplo... a galera daqui conhece. Conhece, né? Então... Conhece, daqui a pouco a gente vai conversar. Tá bom. Podem conversar, estamos aqui para isso. Mas, e aí, então, tem vários módulos. Então, tem o módulo de catálogo, de logística, o de marketplace, né? Então, temos times de produto olhando por os módulos. Porque quem implementa o front não é com a Vetex, né? A gente tem até ferramenta de front, mas geralmente é agência, responsabilidade sobre o próprio cliente. Então... a gente nunca passei, por exemplo, de ter 70 deploys de uma mesma coisa e não saber de onde vem. Porque quando eu mexo no meu produto ali, então eu estou interessada muito mais em... Aí também é diferente, porque não é tanto de navegação. Eu estou muito mais interessada em automatizar a vida do cara que tem algo muito operacional para fazer. Então, aprovar produto. Eu falo no meu produto, né? Vetex, a gente está olhando a Vetex muito amplamente, mas eu ali no meu produto, eu quero automatizar. Ele tem 1 milhão, literalmente 1 milhão de produtos para olhar. E ele tem que saber, eu tenho que automatizar isso, ele não tem que olhar manualmente cada um dos produtos para ver se faz sentido entrar no marketplace dele ou não. Então eu olho, às vezes, muito mais para métricas de produtivo, de sucesso, por exemplo, de integração, qual o percentual que está integrado de produto, por exemplo. E aí, falando de time de dados, né? A gente tem um time de dados de produto da Vetex, mas eles têm 2 funções maiores, digamos assim. Uma para trazer
ferramentas de dados, não é ferramentas, mas produtos de dados para o nosso cliente. Então, tem o dashboard lá no admin para dizer as vendas dele, né? Para dizer os produtos mais vendidos. Aí tem também, durante a Black Friday, eu tenho um monitoramento de como que tá a saúde da minha loja. Então, esse tipo de produto, então, são produtos relacionados a dados, eles entregam. E eles estão estruturando os dados dentro da Vetex, né? E é algo recente. Recente, assim, de 2 anos, digamos assim. Boa. Então, estamos estruturando. A gente não tem uma pessoa e temos realmente dificuldade, no geral, né? Tem dificuldade de conseguir dado. Então, agora até que eu estou assumindo essa squad nova também, eu estou fazendo um trabalho bem forte para a gente entender, independente do framework, tá? Não estamos usando framework, mas qual pergunta a gente tem que fazer que responde que isso aqui está dando sucesso? E aí a gente está mapeando para começar a traquear os mais relevantes, porque a gente não consegue também, porque já tem coisa que consegue. É que são coisas separadas. Uma coisa, para mim, é uma habilidade que todo mundo que trabalha com produto, marketing, e-commerce, tem que ter, que é a habilidade analítica. Isso é uma questão que se você não tem, você trabalha com essa área, o mínimo você tem que fazer é saber questionar. Então, o que o Horácio estava falando no início é o que você está falando agora. Pô, vou dar um exemplo claro aqui. Eu faço isso com a Jaque do nosso de conteúdo. Ô, Jaque, por que esse mês a gente bateu a meta de acesso e mês passado não? Tem que ter uma justificativa. O que fez? Porque esse mês saíram 3 atualizações do Google que a gente lançou o artigo e botou. Beleza, então a gente tem um motivo por qual a gente alcançou 40 mil acessos e no outro mês não. Agora eu tenho uma explicação por trás disso. Você entende que eu não precisei falar nada de dado, eu tô sendo questionador, só quero saber o porquê. Ou então, uma justificativa a gente fez uma ação XPTO. A gente esperava ter, sei lá, 200 assinantes nessa ação. A gente teve 50. Por quê? A gente não tem ideia. Aí a gente analisa o dado para tentar chegar em hipóteses e questionar essas informações. Isso é uma habilidade analítica. Agora, ao mesmo tempo, na minha opinião, a gente tem que ter uma equipe ou uma pessoa que vai conseguir trocar com as áreas e entender. E aí esse é o ponto para mim que eu já falei várias vezes aqui no podcast. Hoje, quando a gente fala de área de dados, a galera bota, na minha opinião e na minha convicção, erroneamente no guarda-chuva de tecnologia. Quando eu boto no guarda-chuva de tecnologia, é levado em consideração algumas coisas que não são importantes para a área de negócio, para a área de marketing, para a área de produto, para a área de growth, e que às vezes fodem o rolê de mensuração. Por quê? E eu não tô botando culpa na tecnologia, mas é porque o cara tá olhando para a tecnologia. Quando ele tá olhando para a tecnologia, ele fala assim, não, essa ferramenta aqui, falando de cybersecurity, não sei o que lá. Pô, beleza, então cybersecurity, como é que você resolve essa porra pra eu não me fuder meu dado aqui? Como é que você faz isso? Não, fazendo... não fazendo. Você não vai ter esse teu dado. Pô, mas calma aí. Então, na minha opinião, deveria ter uma área específica que ajuda a falar com essas áreas todas, a tratar o dado e organizar a informação. Agora, produto, marketing, growth, o que mais? Tem que ter habilidade analítica de analisar esse dado e transformar em decisão. Até porque é isso que vai fazer. Você tem uma vertical de dados dentro da empresa, o que vai fazer você conseguir ter uma cultura mantida a longo prazo, né? Porque acaba se perdendo muitas das coisas que são implementadas de todos os níveis, né? De complexidade. E se você não tem essa área, essa pessoa inicialmente, é foda, porque se eu pego e faço o seguinte, beleza, eu vou democratizar a área de dados agora. Eu vou botar uma pessoa de dados em cada tribo, em cada squad. O que o Horácio falou nisso vai voltar a ser. Porque vai ter tanta gente mexendo em tanta configuração, em tanta implementação, que tu vai ficar perdido. E vai ficar desorganizado. Fudeu. É pior ainda, assim, né? Uma dúvida. Nesse caso, as demandas... O que gera as demandas para o time de produto, sabe? Nesse caso, como que o time de produto vai pensar nessas demandas? Elas não deveriam ser especificamente para poder comprovar a hipótese? E aí sim a gente gera uma demanda para poder testar aquilo, aí já tem um tracker que tem que ser adicionado para você poder conseguir medir isso, para você poder comprovar se a demanda que o Horácio subiu lá dentro do card da casa do caralho comprovou e fez sucesso, sacou? Não, eu vou só complementar a tua Desculpa o casa do caralho aí, gente. Eu vou complementar a tua fala para eles poderem falar, mas, por exemplo, o Horácio, no curso de produto, ele ensina a galera a fazer um mínimo Excel que justifique para a pessoa que vai implementar o que está implementando. Porque o efeito contrário também é foda. A pessoa fala assim, mas tem que implementar o quê? O botão. Que botão, caralho? O site tem 79 botões. Alterar a cor na página do produto. Na página do produto tem 15. Tem um funil. Aí você abre o botão, aí tem um funil que aí tem outros botões dentro. Sabe, vamos no mínimo desenhar para que a pessoa possa ler. Você reclama que a pessoa dá o nome do evento lá, caralho? Então fala qual é o nome do evento que tem que ter, pô. Não, acho que esse é o mínimo. Existe uma... Exato. Cara, o dev não suporta fazer tagueamento. Ele odeia fazer tagueamento. Eu concordo. Porque é um trabalho de copiar e colar.
Não, e quando não dava uma planilha com os nomezinhos, ele ainda tinha que imaginar na cabeça dele. Ele BT0012, BT0013, BT. Aí a gente nunca conseguia. E a galera ainda culpava o dev. Porra, a culpa é tua. Mas assim, então, eu acho que o legal é a gente. Assim, a história de. A gente trabalha com squads, né? Então, assim, legal. O que é essa cultura de um time? Um time, cara, imagina um time. Ele vai ganhar se todo mundo tiver, cada um fazendo o seu papel e sabendo para onde está indo. Né? Se a gente consegue, né, ter os desenvolvedores, o time de design, o time de qualidade, um time de negócio, o time de produto, ou seja, todo mundo ali entendendo para onde está indo, né, e acompanhando o resultado daquele trabalho que a gente está fazendo. Então, assim, cara, isso deve ver o quanto aquela modal que ele colocou, né, que está pedindo levando o cara para a lojinha do Google para poder votar e melhorar a nota e fazer mais que mais aplicativos sejam baixados, que a nota melhorou, etc. Como isso foi importante para a companhia ali, para a empresa como um todo, cara, ele entende o valor do trabalho dele, ele entende o valor de taguear e conseguir comprovar se aquilo funcionou ou não funcionou. A impressão que ele tem é que ele está colocando aquilo e ninguém vai olhar. E muitas vezes ninguém olha mesmo. Ou coloca de um jeito, cada um coloca de um jeito. Nossa, um desafio que você falou é parecido com o que eu estou vivendo hoje. Assim. Hoje a gente tem uma área de dados bem grande que está crescendo. Né? Eu tenho 3 pessoas, 2 já estão comigo, né, na minha tribo para olhar dados, para ajudar a gente a ver o que está no data lake, o que está faltando. Existe um time que está criando uma padronização de uma camada ali de dados para que a gente tenha uma padronização, para que a gente consiga olhar site e app juntos. Só que é um desafio gigante, né? É um desafio gigante. E aí, no volume, com quase 40 squads, tendo que alimentar o produto diariamente, e aí colocar ali na definição de RED, aí, o DORA, no DOD, enfim, que tem que estar tagueado, seguindo o padrão tal, né? E também não é para taguear tudo. Perfeito. Tem aquela tua frase maravilhosa. Qual é a frase maravilhosa? Mensurar tudo é um ato preguiçoso que não sabe o que quer. Então, assim, cara, se você medir tudo, você tem que medir. Eu gosto de um método que é interessante. Assim, cara, um grupo de funcionalidades, né? Um conjunto de ferramentas. Vou falar aquele nome proibido. Um conjunto de ferramentas. A gente fala o que é uma métrica, né? E um dos indicadores, assim, são 3 variáveis. Uma das variáveis, ela tem que ser usada para uma tomada de ação. Então, se eu estou medindo alguma coisa que eu não vou olhar, que eu não vou tomar ação, não meça. Então, não precisa medir. Eu vou medir aquilo que vai me responder se o que eu estou subindo melhorou, piorou, resolveu o problema ou não resolveu o problema, para eu saber se aquilo está errado ou está certo. Isso é mais comum do que a gente imagina. É raro, mas acontece. É raro, mas acontece muito. Medir ali, tipo, nunca mais usei isso. Então, por isso que a gente está trabalhando agora em cima de perguntas. O que a gente quer responder para só também entender. Eu só discordo de um ponto. Que o dev não tem culpa. Tá? Na minha opinião, hoje falou o dev. Hoje, não, que o dev não tem. Pra mim ele tem culpa. Pra mim ele tem culpa. Porque, assim, hoje, no momento em que a gente está, um desenvolvedor que não saiba nada de negócio ainda é aceitável, e um cara que sabe de negócio é um diferencial. Quando você tem um cara que entenda de negócio, que sabe para onde o negócio está indo, de acordo com a funcionalidade que ele está subindo. Agora, daqui a algum tempo, vai ser obrigatório. E a movimentação é clara. Várias empresas lá fora estão trazendo CTOs como CEOs. Que legal. Então, nesse caso, é obrigatório. Então, assim, não tem essa. Falo direto. Porra, o que me fez mais conseguir aumento na minha vida foi aprender que aquela funcionalidade que eu subi trouxe tanto de dinheiro, pô. Se você não entende de negócio, tu é idiota, me desculpa. Tu é idiota. E sem falar que Gente, eu amo desenvolvedor que é assim, tá? Eu adoro ter esse tipo de discussão. Eu amo desenvolvedor que é assim, são 3. A Rosane... Não, eu adoro todos os meus desenvolvedores que viram isso. 3 no mundo. Mas sabe assim que... Quantas vezes o desenvolvedor é envolvido numa discussão de produto? Tem essa também. Aí tem assim... Tem muito produteiro que não coloca. Tem time de design que não chama produto, que não... Cara, é um trabalho coletivo. Se aquele time não souber a aposta cara, o quanto, para onde a gente vai e por quê, vai ter gente que vai fazer remar por remar. O desenvolvedor está desenvolvendo... Fábrica de pastel. É aquele GIF do Bart Simpson. Que ele tá com um remo só, ele rema pra cá e não sai do lugar. Aí ele olha, a outra tá aqui, ele rema só com esse e fica só girando. Não sai do lugar. Ele não tá usando os dois. É exatamente isso. É um ponto bom. Eu queria
A gente tá em discussões maravilhosas aqui, eu já tô muito feliz. Eu tenho umas perguntas chaves aqui, que eu acredito que a gente vai fazer um serviço que vai ser uma ajuda pública para as pessoas de algumas perguntas que eu vou fazer para vocês aqui. Porque o Horácio falou que retenção é igual sexo na adolescência. Essa frase é maravilhosa. Mas ninguém sabe de verdade, né? Mas tem isso, a gente pode falar de uma outra métrica, que é o cohort. Todo mundo diz que faz cohort, sabe que é cohort, mas na prática, todo mundo fala. O que é mesmo? Não, e o cara que faz cohort analisa no GA, tá ligado? E analisa no GA. Eu já fui essa pessoa lá. Não sou mais, mas já fui. Contextualizar pra galera. Quem não tem, cara, vai com o que tem, né? Só tem o GA, vamos Exatamente. Mas contextualizem pra gente, o que é um cohort? Nomezinho horroroso, né, cara? Bem feio. Não, e é legal que no GA é cohort. Com 2 O's. É tradução. É que nem o LTV. O Lifestyle vai ver que é esse O a mais. Vai ver que é esse O a mais que faz os dados ficarem todos cagados. Tá ligado? Não, é assim. O GA tem as traduções maravilosas. Ele traduziu goal para meta. Eu tive uma dificuldade. Em 2014, eu conheci a métrica cohort. E eu tive uma dificuldade enorme de entender aquela jossa. Porque é um gráfico ao contrário, é um triângulo de cabeça para baixo. Não dá para entender. Eu acho que o principal assim, desafio é, primeiro, entender o que é um cohort, que eu vou explicar, e não olhar ele por olhar. Porque quando você olha um cohort como um todo, assim, por exemplo, gente, cohort é um grupo de pessoas, eu não gosto, né, e até a academia não gosta que chame de safra. Tem gente que fala, uma safra de usuários que entrou. Não é safra. Safra é do vinho, né? Não, porque a safra é uma coisa padronizada. E quem entrou naquele período, eles vêm de N razões, né? N lugares. E são N tipos de pessoas e eles têm percentuais de conversão completamente diferentes e retenções também completamente diferentes. Quando a gente fala retenção, o cohort é a métrica de retenção. Tá? Eu acompanho aquelas pessoas que começaram a usar o meu produto pela primeira vez, ou seja, aquele grupo de usuários que começou a usar meu produto num determinado período, e aí que vem o grande mistério, né? Eu não vou acompanhar, e é um vetor ao contrário, né? Sempre vai ser no dia 0, na semana 0, no mês 0, no trimestre 0, no semestre 0, no ano 0. Então sempre começa com 0. O 0 é o dia que pela primeira vez, aquele grupo de usuários começou a usar o seu produto. Ou na semana. Por que dia, semana, mês, Horácio? Porque se o Uber é de uso semanal, não adianta eu querer ficar olhando todo dia. Todo dia. Eu tenho que olhar. O D1 é importante. Assim, D1 é tipo, as pessoas começaram a usar o seu produto naquele D0, no dia seguinte, quantos estão usando ainda? Mas o D1 eu vou acompanhar, D1, D2, até D7, eu vou acompanhar muito de perto um game. Um Spotify. Ou um utilitário, uma rede social. Né? Putz, o D1 maior do Brasil, do mundo, é o do WhatsApp. Perfeito. O D1 de 90%, pelo EPN que eu vi isso. 90%. As redes sociais têm 60%, 70%. Então, assim, eu acompanho aquilo que tem frequência diária, eu vou acompanhar aquele grupo novo de usuários. Só que quando eu olho aquele grupo novo de usuários que começou a usar o Facebook todos juntos, né, por que no dia tal está melhor do que no dia anterior? Por que nesse mês está melhor do que o mês anterior? De onde vêm esses usuários? Esses usuários vêm de publicidade, né, de aquisição de usuários, foi pago lá no Instagram, no LinkedIn, fez propaganda, o cara clicou e foi para o site ou baixou o app. Ele veio de indicação de amigos, ele veio de busca orgânica, ele veio para o SEO, ele buscou na loja, ele foi impactado, ele já conhece a marca do produto. Então, assim, indicaram ele que ele ia ganhar um desconto, ele ganhou um cupom. Ele vem de N formas. E a gente tem que separar por grupo, cada um desses grupos, né, de onde eles vieram, qual foi a fonte e o que eles começaram a fazer ali. Ou seja, eu não só vou olhar o LTV, né, ou seja, qual o valor que esses caras começaram a usar o meu produto ao longo do tempo, como eu vou segmentar, como eu tenho que agrupar eles, e aí começa a complicar um pouquinho o cohort. Poucas ferramentas têm isso. O Amplitude é uma que tem, que arrebenta, que é assim, cara, como é que eu consigo, a partir do comportamento? Então, se é um aplicativo de uso diário, como é o exemplo que eles têm lá de vídeo e música, que é um aplicativo diário como o Spotify, eu vou acompanhar o cohort diário. Mas se fosse um Uber, eu tinha que olhar qual é a frequência de uso semanal. Um iFood também é semanal. O e-commerce, normalmente é mensal, ou a cada 45 dias. Aí depende do tipo de produto, né?
Geladeira tu não vai comprar todo dia. Eletrodoméstico você não compra todo dia. Você faz uma pesquisa, enfim. Ou seja, ela tem... Eu não viajo internacional, não faço um pacote internacional todo mês. Eu vou fazer uma vez por ano. Então, assim, entenda qual é a frequência de uso do seu produto e comece a olhar assim, cara, as pessoas estão voltando a usar meu produto naquele período. E aí o comportamento, que é a história do... O nome o cohort é horrível, né? Behavioral cohort, ou seja, é o comportamento que aquele grupo de usuários começou a usar naquele período está fazendo. E aí você agrupa as pessoas por comportamento. Então, as pessoas que fizeram cadastro no primeiro dia, elas estão tendo uma retenção maior. As pessoas que fizeram a compra no primeiro dia, as pessoas que favoritaram algo no primeiro dia, que comentaram, que incluíram conteúdo, que subiram uma foto, ou seja, dependendo do tipo de comportamento com o seu produto, você agrupa essas pessoas e aí você entende qual é o grande insight que a gente tem com o produto. Putz, quem favoritou está muito mais propenso a assinar o Spotify. Vamos incentivar esse cara nos primeiros dias a entender o valor e falar, favorite aqui. Cara, comunidade. Criar uma comunidade, você vê pessoas que também gostam da mesma música que você, ou o mesmo produto que você. E aí você entende que no onboarding do seu produto, ou seja, tem um amigo que fala que a primeira impressão é que filtra. Cara, a gente tem uma dificuldade ferrada para conseguir fazer as pessoas baixarem o seu app ou chegarem no seu site. Você tem 3, 5 segundos para dizer o que seu produto vai resolver da vida dele. E você tem que conduzir esse cara ao valor que é visto pelos clientes fiéis, que é esses caras que têm uma melhor retenção. Esse desafio é gigante, que aí tem que ter visões, segmentações de produto que a maioria das ferramentas não tem, que as empresas não têm e que não tá tagueado, não está mensurado nesse nível de um jeito que a gente consiga ver. Então, a gente vê tudo junto. Gente, melhorou, piorou. Por que melhorou e piorou? Não sei. Pode ser que o desconto que colocou, pode ser que os produtos que entraram, pode ser que o aumento da performance do carregamento da tela tal, ou a PDP, enfim, você não sabe. E de acordo com a quantidade de coisa que você faz ao mesmo tempo no seu site, aí que não tem como saber mesmo. Imagina 40 times publicando ao mesmo tempo, num único canal. Você não sabe quem é detrator, quem é promotor ali. Aí tem que segmentar, fazer os funis e os cohorts por esse tipo de comportamento para entender quando mexe ponteiro para cima ou para baixo. Pra mim faz muito mais sentido o behavior cohort, porque quando eu fui essa pessoa que usei o cohort do Analytics, ele dizia lá... Não é nem perdido, era tipo um comportamento muito parecido. Esse grupo que entrou aqui nesse período fez esse tipo de retenção. Era tudo muito parecido. E o GA tinha que ter uma aula de visualização de dados, né? Ele pode ser. Azul mais claro e azul mais forte. Exato, ele não trabalha com outras cores. Porra, pra caralho. Então era muito assim, cara, eu não vou usar cohort, eu vou olhar a retenção como um todo do meu produto. Aí quando eu comecei, de fato, a segmentar por tipo de comportamento, é que começou a vir os insights diferentes e eu entender do tipo, o que eu tenho que fazer para fidelizar esse aqui, para esse grupo aqui fidelizou melhor. E aí as métricas também de engajamento funcionam muito pra gente fazer esse cohort, esse behavior cohort aí. Eu chamo de grupo de segmentação de usuários. É isso, mas fácil. Muito melhor. Que é o cohort, um grupo de segmentação. Pois é, que aí eu consigo ver, tá? Dos engajados, eu chamo de heavy user também, né, em inglês, tá? Mas os usuários mais engajados. Os usuários mais engajados, os médio engajados e o pouco engajados. Qual a diferença de comportamento entre eles? E aí é tudo que o Horácio falou aí. Não, eu vou trazer só uma aplicabilidade disso pro nosso produto, né? Pro Prime, que é a plataforma de ensino. Boa. A gente, analisando os cohorts, a gente entende que o aluno que mais engaja é aquele que resolve a dor dele em 7 dias. Então, se ele resolver a dor dele em 7 dias, você entende que não é fazer o curso? É resolver a dor. Não. Então, por exemplo, se eu, no onboarding, converso com ele para entender a dor dele e já só falo a aula que resolve isso, o engajamento dele é muito maior. Porque ele fala, porra, se essa aula me salvou no dia que eu comecei, imagina se eu estudar o restante. Pensando no funil de métricas piratas, você fez a aquisição desse cliente e ele foi ativado na primeira semana. Ativação, para mim, assim, a definição de usuário ativo é aquele cara que fez uma ação de valor para ele. Perfeito. E aí esse cara volta. Porque esse é o desafio. Esse cara volta. E a nossa percepção, e nesse caso, dependendo do cenário, a gente percebe que essa percepção que o usuário tem do produto aumenta e assim, ele passa a ter a gente como um dicionário, sabe? Então, tipo, ele sabe que ele nunca vai poder cancelar essa merda, porque ele sempre vai ter uma dúvida e ele sempre vai voltar lá sabendo que vai colocar aquela dúvida e vai ter uma resposta. Então, a expectativa do cara também muda. A gente tá planejando para esse semestre um onboarding no Prime, que é, você assinou.
A tua primeira vez que você acessar, vai aparecer um pop-upzinho. Se você fechar, vai ficar um quadradinho sempre fixo ali. Que é, tire sua dúvida aqui ou comece por aqui. Então, esse onboardingzinho vai perguntar qual a área de atuação, qual a tua experiência, qual a sua principal dor, não sei o quê. A gente quer tirar dali já o plano de estudo da pessoa, o PDI dela, o desenvolvimento individual. Legal. Então, a pessoa interage com o nosso robozinho ali e ela sai dali o que ela precisa. Que vai ser diferente do que você precisa, que vai ser diferente do que eu preciso, que vai ser diferente do que você precisa. Sim. Porque não necessariamente eu vou te indicar fazer um curso inteiro. Eu vou te indicar 3 aulas daquele curso. Se depois você quer estudar o curso inteiro para aprender muito mais do que aquela dor que você está tendo, show. Mas o problema é que as pessoas muitas vezes acessam e assinam a plataforma porque elas precisam resolver uma dor gigante. Não somente ela quer fazer o curso inteiro. E até o nosso curso, o nosso produto é orientado a isso. Ao invés de eu ter uma aula de 1 hora explicando métricas do GA4, eu tenho um vídeo para cada métrica. Então aqui eu explico que é sessão engajada, aqui eu explico que é taxa de engajamento, aqui eu explico ele está querendo entender aquilo. Ele quer ver só aquela porra. Ele tá entrando numa reunião. E ele tem que lembrar que porra é sessão engajada. Ele vai assistir uma aula de 1 hora pra saber essa porra. Ele só dá play, assiste uma aula de 5 minutos e vai embora. É por isso que também é importante do tipo, eu tenho uma ação de valor que eu quero ali, que representa a ativação do meu usuário. Mas é importante você entender qual é a necessidade do seu usuário, porque se seu produto não fosse isso, você não ia conseguir entregar essa ação de valor para ele, né? Então, aí nem é o tema hoje de métrica, mas a validação lá atrás do que é o produto, qual é a necessidade, como que você vai resolver ela, né? Porque eu até também passei uma vez que a gente estava os usuários estavam fazendo a primeira ação de valor, que a gente também já fez um produto de estudo, né? E era criar um plano de estudo e depois completar um bloco de estudo lá que a gente tinha. Só que ele não estava voltando, não tinha retenção. E aí a gente foi ver que a gente teve que revisitar a forma como a gente estava entregando aquele produto para conseguir fazer a retenção daquele usuário. E de novo, né? Se eu fosse o meu usuário, eu não sou. Esse que é o problema. Todo mundo acha que é o usuário. Não, exatamente. Você nunca é usuário do seu produto. Exato. Você sempre tem mais informação. Tem todo mundo fala, tem que ter empatia pelo cliente, né? Tem que ter empatia tem que ter alteridade. A alteridade é você ter empatia sabendo que você nunca vai sentir o que o outro sente. Então, assim, você nunca vai sentir a dor que alguém que tem um contexto de aprendizado completamente diferente do seu tem com relação a métricas. Perfeito. Cara, entendendo isso, e aí é o sonho do marketing one-to-one, né? O marketing que é exatamente você conseguir oferecer, como você falou, de algo personalizado para aquele cliente precisa. Perfeito. A partir de ações que ele faz, né? Ou seja, esse é o grande desafio que a gente tem, né? Ninguém diz mais o que ele quer do que o próprio usuário, é só você emitir. Exatamente. Pelo amor de Deus. Não, mas a graça Mas não pergunte o que ele quer. É isso que eu ia falar. Ele nunca sabe o que ele precisa. Esse é o ponto. Mas ele sabe contar histórias. E esse é o nosso desafio. Faça o seu cliente contar histórias de como ele resolve o problema no dia a dia. Que aí ele vai mostrar a dor dele e você vai ter insights de como eu faço para melhorar meu produto para resolver aquela dor. Perfeito. Eu queria trazer um ponto aqui e para os dois falarem um pouco, que a gente tem um estágio quando fala de produto que é bem importante, que é o estágio de adoção do produto, né? E acho que toda pessoa que trabalha com produto ou que desenvolve um produto, ela quer ver a adoção do seu produto e talvez ela fica maluca naquela porra. E muitas vezes, quando você vai conversar com a pessoa não tem um discernimento ou uma noção muito forte do beleza. Para você, o que é alguém ter adotado o teu produto? Que métrica mede isso? E eu queria trazer justamente para cá esse debate, que é, para vocês, a experiência de vocês, de produtos que vocês usam e tal, qual a reflexão que a pessoa tem que ter? Beleza. Primeiro, o que seria alguém adotar o meu produto? Esse é o primeiro ponto. O segundo, que métrica indica para mim, de forma rápida e eficaz, que alguém adotou o meu produto? Que métrica o Threads está usando para poder dizer que adotaram que o tá produto dele ou não? Todo mundo tá falando pra caralho de o Threads não sei quantos milhões de usuário, mas na hora que você vê... Assim, é um hype. Ele, gente, Todo mundo aqui jogou aquele joguinho, né? Com aquele joguinho do Pokémon GO. Pra caralho, pode crer. O mundo baixou aquele jogo. Quantos usam hoje? Pra caramba, mas muito menos. Aquelas tiringadas de engajamento. O Threads, Clubhouse. Clubhouse? Na pandemia, ele era... Nossa, Clubhouse na pandemia. Lembrava mais. Mas na pandemia ele era um... Porra, cara, todo mundo... E sabe o que eu gostava do Clubhouse? Porque eu só ficava falando. Então eu podia estar andando com meu cachorro na rua com fone e só desmutava. Não, eu concordo com isso que ele falou. Mas, porra, achava maravilhoso. Podia ter em qualquer lugar, né? Mas enfim, Clubhouse era um produto que... Porra, Clubhouse, o Twitter vai ter o Clubhouse, o Instagram vai ter o seu próprio Clubhouse. Então, primeiro, como é que a gente define o que é a adoção do nosso produto?
E como é que a gente depois define a métrica que vai dizer pra gente, porra, o produto tá tendo uma boa adoção? Olha, você já falou muito. A gente tem que entender o que é a adoção do produto. Primeiro você tem que entender o que você define como adoção, eu posso definir de outra forma. Vamos alinhar aqui. O que é a adoção do produto? Por exemplo, dando o exemplo do Planner lá, o produto. Para mim, um usuário que tinha adotado o meu produto era que ele voltava 3 vezes na semana. Era um produto de uso recorrente. Então, a minha métrica principal era a frequência média ali do usuário e a gente estava também vendo quantidade de blocos de estudo que ele fazia. Então, essas eram as 2 métricas de adoção. A primeira maneira de chegar lá era entender. Então, primeiro, eu entendi qual era o meu produto. Eu entendi qual era a rotina do meu usuário. Então, se a gente está falando de usuário final, né? Eu entendi qual era a rotina dele e o que seria isso adotado na rotina dele. O que seria um planejador de estudos adotado na rotina dele. Se ele estuda todo dia, ele tem que estar usando ali todo dia, né? Então, eu acho que o principal ponto é você entender o contexto e depois ver como vai metrificar. Como é que vai responder se ele está adotando a quantidade de produto que ele está... de blocos que ele estava fazendo e a frequência que ele estava andando. Então, e aí... Eu acho que também, eu acho não, né? Eu acho que é importante você saber qual é a média do que você está esperando ali, não é nem a média, qual é o número que você está esperando para ver se não está ocorrendo aquele número, por que não está, né? E aí, entrevista com o usuário, entender a rotina dele, entender ali o dia a dia dele. Então, por exemplo, quando a Vetex lança um produto novo do marketplace que você toca, vocês fazem dessa forma. Tá. Esse aí da Vetex eu já é outra maneira. Já é um pouco de outra maneira, porque, por exemplo, lançamos um produto novo mesmo e a gente quer saber se tá sendo adotado, basicamente. Que aí não é nem um produto novo, eu lancei o módulo já existe, exato. Então, dentro do total de usuários que eu tenho lá na Vetex, ainda mais lá, não tem muitas, eu perdi um usuário, ele tem que usar aquele módulo, digamos assim, né? Eu quero melhorar a produtividade dele. E aí eu lancei esse produto, né? O time lançou até, porque eu tô entrando nessa fase nova, mas o que a gente estava analisando agora é que, do total de usuários que a gente tem ali, que são marketplaces, quantos que ativaram esse produto? Então, quantos que configuraram uma regra? Então, qual era o contexto? Eu tenho que configurar uma regra de automatização de aprovação de oferta. Então, quantos fizeram isso? Então, a gente está, né? Então, tá nesse processo de entendimento do que é o esperado. Se é uma feature que a gente quer facilitar a vida do cara, e teoricamente, essa é uma feature que a gente queria que toda a base usasse. Então, a gente quer entender o porquê que os outros não estão ali. Então, a gente entendeu que a gente nem sabia que existia essa feature. Então, por quê? Então, vamos olhar para a comunicação? Então, é muito valioso você também depois entender com o seu usuário. Então, esse processo depois de entender com o usuário por quê, né? Ou alguém que era muito ativo e parou de ser ativo. Por quê? O que aconteceu? Ainda tá fazendo sentido? Você trocou pelo outro? Por quê? Então, por quê? Por quê? Por quê? É isso. Perfeito. Falando de adoção, assim, pensando num produto novo, né? Por que um produto novo é criado? Esse já é uma Por quê? Né? Qual é a razão dele existir? Existe uma necessidade de mercado? Existe uma oportunidade de mercado? Existe uma dor de um determinado nicho de cliente que não está sendo resolvido? Por exemplo, todo mundo que usa Netflix demora meia hora para escolher um filme. A maioria das vezes. É o paradoxo da escolha, né? O ser humano não sabe lidar com muitas opções. Inclusive, o TED Talks que a gente vai deixar na descrição aqui, que é maravilhoso. Boa. Ou seja, o ser humano não sabe lidar com muitas opções. E todo mundo passa. Tem gente desenvolvendo produto para ajudar você a escolher um filme ou uma série no Netflix. Para resolver essa aí. Ou seja, um problema gerou uma oportunidade e o cara desenvolveu aquilo ali. E aí, assim, o que ele está fazendo vai ter adoção? Acho que inicialmente sim, dependendo da forma como ele traga isso, como ele comunica, como é que seja a usabilidade disso no dia a dia, na televisão, no computador, no celular, ou seja, nos locais que as pessoas usam Netflix. Mas, além disso, as pessoas vão tentar usar. Né? Aquela história da primeira impressão é que filtra. Seja para você entender como é que funciona, seja... Inclusive, por favor, você só vê o nome do cara que falou isso, que é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. É o Luiz Fernandes. Depois eu mando o arroba dele aqui, que é genial. Ele dava curso comigo de dados, pô. Acho que é. Luiz. E... TDAH é foda. Perdi. Desculpa. Melhor que eu... Não, tá. Mas a história da adoção, né? Do Netflix, do caso específicozinho ali da ferramenta. Cara, se eu usar uma vez isso e não for uma experiência uau, pode falar foda. Eu nunca mais, fodaraça, eu nunca mais vou
vou usar aquela... Pô, é um complicador a mais. Que, se não resolver meu problema, não é, já era. Eu acho que existem formas de a gente conseguir invalidar a hipótese com MVP, ou seja, ideias, protótipos, a gente conseguir aumentar. O nosso trabalho em produto é estatística. A gente trabalha com tudo que a gente faz. Se eu puder aumentar a probabilidade daquilo dar certo, com pesquisas, com testes, com prototipação, com entrevista, etc. E, sim, teu produto tem que ter uma utilidade. Cara, você tem... tem uma frase que eu escrevi de um cara que é muito bacana. Vou até catar aqui enquanto eu estou tentando lembrar. Que, assim, comece com empatia, que é no meu perfil ali do @ProdRules, que é muito bacana. Eu dei um curso em Curitiba usando essa frase, que assim, comece com empatia, né? Deixa eu achar aqui. Comece com empatia, continue com utilidade. Ou seja, você está resolvendo a dor de alguém, crie algo que resolva a dor daquela pessoa. Melhore com análise, valide, assim, tá bom, você pode melhorar, tudo sempre pode melhorar, né? Então, cara, verifica se aquilo que você criou como utilidade, de fato, está sendo útil ou não, né? E otimize com amor. A gente faz produtos para pessoas, cara, faça bem feito. Eu esqueci a dor das pessoas. Né, cara, tu tá salvando o emprego de alguém quando você ensina o cara o que é cohort ou numa reunião. Você empodera ele, você aumenta, você melhora, inclusive, a autoestima da pessoa quando você ensina alguma coisa para ela. Então, assim, empatia, utilidade, análise e amor. Detalhes. Um framework novo. Estamos uma caixa de ferramentas. Uma caixa de ferramentas. O Jonathan Coleman, tá? Jonathan Coleman. Mas frase genial. Muito maneiro isso daí. Genial. Faz todo sentido. Genial. Falando, queria trazer, acho que só mais 2 pontos pra gente chegar pros finalmente, que já fica assim, tá? Pra gente fazer uma outra versão, beleza? A gente faz mais 2 horas falando. Mas eu queria trazer agora, acho que os 2 pontos, quando a gente fala ainda de produto, né? A gente falou de adoção, beleza? Então é importante a reflexão sobre isso. E a gente ainda tem engajamento e satisfação. E eu queria falar sobre engajamento agora. De novo, para mim aqui a reflexão sobre isso, mais uma vez, vai ser, primeiro, o que é engajamento para cada tipo de produto, para quem? Qual a reflexão que a gente faz sobre isso antes? Para depois a gente entender que métrica mede o quê? Ou eu tô viajando? Porque, cara, engajamento, tipo, o meu site é muito engajado. O que é o engajamento? Porque o engajamento, por exemplo, para uma rede social é uma coisa, para outra rede social é outra, para um blog é outra, um produto, dependendo do tipo de produto, é outro. Para você assumir que o engajamento é algo universal, sacou? E outra, para não cair nas métricas de vaidade. Engajamento para mim é que nem page view. Serve pra porra nenhuma. Não, assim, eu pensei isso agora. Por quê, cara? Page view serve pra porra nenhuma. O que é engajamento? Eu quero engajamento com e-commerce de uma farmácia. Porra, que loucura. É o cara que compra todo mês. Isso para mim é assim, a definição de usuário De ativo. usuário ativo, exato. Assim, usuário ativo, e se ele tá voltando, se eu perder aquele usuário ativo, deu churn. Por que esse cara parou de comprar comigo? Assim, acho que é muito mais ali. Ele tá ativo e ele tá voltando a usar. Eu acho que o que existe é o seguinte: existem tipos de usuários com comportamentos diferentes. Boa. Então, cara, tem de repente quem tá com um filho pequeno que vai precisar comprar fralda toda semana. E ele tá olhando aquilo, tá engajado pra caramba com o teu produto. Ele tá tentando resolver a dor dele naquele período, né? Algo bem sazonal. Até o filho, depois de 6 meses, parou de usar fralda, sei lá quando, enfim. 6 meses é sacanagem, né? Com 3 anos. 2 anos. 1 ano e meio, 1 ano e meio. Meu tá com 2, não pode. 6 meses é sacanagem. Não, meu sobrinho 2,5. Eu viajei aqui. Métrica errada. Analogia. É que ele analisou um cohort diferente. Quer dizer, é que existem grupos de usuários com comportamentos diferentes no seu produto. E aí o ideal é você entender quais são esses grupos de usuários. Você pode dar o nome de personas, de perfil, o que for, seus principais clientes, que eles têm comportamentos diferentes usando o seu produto. Tem o cara que vai usar a Métricas Boss Prime como dicionário. Perfeito. Falaram uma palavra nova para ele, pô, recicla essa, deixa eu entrar lá. Vou entrar lá e procurar. Tem gente que está querendo migrar de área, tem gente que está querendo melhorar a sua atuação em outra coisa, ou seja, depende. E aí, assim, você tem que entender qual é o engajamento que você quer para cada um desses públicos. Perfeito. E aí, cara, o engajamento para cada um desses públicos, você vai depender muito. Ele falou em game, cara, eu trabalhei em game.
Eu me lembro que em um mês lá a gente fez uma lambança no jogo, começou a cair, assim, tinha 10 mil usuários ativos, só que era um jogo em iPad com a publicidade em dólar, assim, dava mais dinheiro pra gente. E tinha menos usuários, sei lá, o quinto em usuários, mas dava mais dinheiro. Então não era o jogatino. E aí, cara, quando a galera quando eu fui olhar quem era o público que jogava aquele jogo, a gente começou a dar um zoom, 25% da base eram senhoras americanas acima de 65 anos no sul dos Estados Unidos. E o tempo médio que elas jogavam era 3 horas. Então a gente fez uma funcionalidade que quebrou, que atrapalhou esse público. Esse público, né? Então, assim, entendendo quais são os públicos, como é que eles se comportam, como é que eles usam o seu produto, quando você fizer alguma coisa, quem eu não posso não privilegiar aqui? Perfeito. Né? A gente fala de Prime, ou seja, quem eu vou ter que... Cara, esse cara aqui é quem paga a minha conta, no final das contas. Perfeito. Né? Eu tenho que saber, ou seja, se está diminuindo o engajamento desse público, talvez eu tenha que colocar mais fases do jogo. Tem que fazer atrativos para que eu mantenha, porque tudo tem... Jogo, no caso, tem ciclo de vida, né? Mas se você continuar colocando fase ali, ela não vai largar seu jogo nunca. O Candy Crush, né? Tem fase 1000. E aí você pensa o seguinte, você passa, em média, 3 horas, significa que tem gente que fica 6 horas. É assim, cara, é aquela senhora que mora sozinha, que ninguém visita ela, e o jogo está sendo a companhia dessa pessoa. Você ferrou, ou seja, a mudança que a gente fez quebrou as pernas da velhinha que está lá sozinha, carente, cara. Que sacanagem. Por isso que a gente tem que ter empatia e a gente tem que fazer os produtos com amor, porque a gente melhora ou piora a vida das pessoas. Perfeito. E aí um outro ponto também, ele falou, né, engajamento, no final o engajamento serve para... Não, que a gente tem que analisar no segmento correto, né? Mas por isso que eu falei que eu não uso o framework, na realidade. Eu quero entender o que faz sentido para esse usuário, para esse e para esse. Se é engajamento de ativação, se... Independente do nome que a gente dá, é a gente saber o que a gente quer analisar, né? Pô. Eu queria, pra gente ir pros finalmente aqui desse papo muito bom, de verdade, eu queria que a gente falasse sobre satisfação aqui. E mais uma vez, quando a gente fala de satisfação do cliente, porra, eu posso, talvez por ser uma pessoa de métricas, eu posso fazer reflexões que às vezes a galera acha que parece que existe uma definição concreta, saca? De, por que satisfação? Não, satisfação é o cliente muito satisfeito, pô. O que é o cliente muito satisfeito? Aquele que tá com a satisfação alta? Pô, beleza, que porra é satisfação, caralho? Porque pra cada negócio pode ter uma situação diferente. E eu não, particularmente, a gente tem até isso como um dos nossos mantras aqui da Métricas Boss, que é nem sempre o cliente tem razão. Nem sempre o cliente tem razão. Nem sempre o cliente tem razão. Você precisa analisar com ego no bolso e humildade pra saber se ele tem razão. Mas nem sempre ele tem razão. Porra, eu não posso chegar na loja da Apple, comprar um AirPod Max e depois falar, pô, o problema é que eu não ouço o ambiente, eu só ouço a música. Você não tem razão nenhuma, mano. Porra do fone tem cancelamento de ruído fudido. É uma das características do produto. Você reclamar que o produto faz você não ouvir o ambiente externo é a funcionalidade dele. Então você não tem razão nenhuma. E se o cliente está insatisfeito, beleza, pode estar satisfeito, mas o produto não é ruim aqui, existem informações a se debater. Por exemplo. Então, eu queria justamente bater isso. Primeiro, falar o que é satisfação, entender essas nuances aqui. Eu discordo. Eu vou deixar ela falar primeiro, por favor. Eu discordo por quê? Porque eu acho assim, a gente o cliente não está sempre certo, e sim, eu não tenho que ouvir tudo que eu não tenho que fazer tudo que ele pede. Perfeito. Ouvir o que ele fala. Sim, beleza. Então, cara, repara que se esse fone ele é matador, porque eu não posso ouvir, mas como é que então eu facilito ouvir e não ouvir para o cliente poder ligar e desligar essa funcionalidade, porque ele tem um ambiente, ele tem que ouvir o filho dele. De ruído, então, assim, sim, a gente tem que entender a dor do cliente para resolver a dor do cliente. Talvez ele não tivesse razão, ou ele não tivesse entendido para que era o produto, talvez a Apple tenha que explicar melhor qual é a utilidade daquele produto, mas a gente nunca pode tirar pedido de cliente. E funcionalidade. Aí a história é o ciclo de morte do produto. Né? É o ciclo de morte do produto. O cliente pede uma coisa, eu implemento. Outro cliente pede outra, aí outro fica satisfeito. Ninguém usa, aí outro cliente, cara, você cria um Frankenstein, paradoxo da escolha, não dá para dar manutenção, ninguém usa o produto.
E outra, às vezes você conversa com o cliente, ele fala por meia hora de um problema. Eu tenho feito muito isso agora quando eu entrevisto cliente. Falou de muito tempo de um problema e a gente falou de outros problemas e no final eu pergunto, se eu fosse resolver só um desses problemas, qual seria? A maioria das vezes não é o que ele falou. Ficou lá meia hora falando, sabe? Não teve. Legal. Então, é importante realmente ouvir o cliente. E essa questão do... A Apple pode... O cliente não teve razão ali de reclamar e querer retornar o produto, mas sempre dá para aprender com o cliente. Sim, não. Total. Poderia evoluir e deixar um botão de cancelamento de ruído mais ativo. Ou comunicar bem claro. Não escute nada por fora. Que tem isso, inclusive. Você troca o modo de como o áudio está sendo mostrado, com o cancelamento de ruído, capturando o áudio externo. Acho que meu fone da Amazon, você toca e segura ele. Cancelamento de ruído ativado, você toca e segura ele. Cancelamento de ruído desativado. Tem hora que você quer ouvir o que está acontecendo. Exato. Tem hora que você não quer ouvir, porque você está numa conversa ali no lugar mais barulhento. O ponto sobre entender é que esse lance do cliente é que entender que a gente tem que desconfiar de tudo, inclusive da opinião do cliente. Aí quem vai ajudar a provar se o cliente está certo ou não? Os dados. Então, primeiro você vai analisar se aquilo é um caso isolado, se aquilo acontece frequentemente, se é uma base maior, e aí você vai trazendo esse contexto para poder entender. Se a gente fosse ouvir todo aluno que fala qual curso a gente tem que lançar, a gente teria curso de SEO dentro do Prime. Teria curso de tudo, pô. Teria curso de ASEO, né, que é o de SEO para app. É fudido, não necessariamente. E, além de tudo, a gente volta àquele objetivo final, vamos dizer assim, né? Você tem que ter um curso disso. Beleza. Eu tenho um curso parecido com esse, que é avançado. Quantas pessoas fizeram esse curso? Muito baixo. Então, para que eu, baseado nisso, vou fazer outro curso parecido com esse avançado se ninguém tá fazendo o que eu já tenho? É um bom ponto. Porque o ponto não é... Eu tô falando principalmente de começar. Vai que se ele começa e não termina, eu falo, pô, será que o produto pode ser melhor? A pessoa começou e não terminou, não tá fazendo. Então por que eu lançaria outro curso parecido com esse? Se ninguém hoje tá fazendo. Não, perfeito. E aí, assim, vou voltar às nossas aulas na pós-graduação de marketing e UX design, né? Experiência do usuário. Como é que eu meço a usabilidade de um produto? Né? Eu tenho N formas, mas normalmente eu meço a efetividade. Ou seja, normalmente um teste de usabilidade você passa ações para o cliente fazer, né? Para o participante fazer, e ele executa aquelas ações. Foi esse curso aí que eu fiz. E assim, efetivo qual percentual, quantos usuários terminaram aquela tarefa? Quantos erros eles cometeram até conseguir terminar aquela tarefa? E aí você vai vendo qual é a efetividade. A segunda variável é com que eficiência ele fez aquilo. O tempo. Né? Foi rápido, foi devagar. E é sempre importante a gente separar um pouquinho, cara. Tem aquelas pessoas que são mais rápidas, que têm mais experiência com celular, com computador, e tem aquelas menos. Então, um cara mais avançado, menos avançado, entender, né, cara, qual é a efetividade dessas pessoas, qual é a satisfação. E a terceira variável é exatamente satisfação, que é a mais difícil de ser medida e a mais subjetiva de todas. Mas eu vejo, aí vou voltar para o funil de métricas piratas, assim, eu não uso ele inteiro, eu uso ele picotado, ou a fase que eu quero olhar do produto ali, mas eu vejo muito ali da recomendação. Né? A recomendação do produto, assim. Cara, eu não gosto do NPS, porque o NPS ele está olhando o produto como um todo, ele não olha ali a jornada picotada, aí o CSAT é mais interessante. Tem N formas de se pegar a satisfação. Só um detalhe, eu achei que a gente não ia entrar nessa polêmica. Não, mas ó, isso é muito bom, porque a gente tem um episódio inteiro falando de pesquisa, que a gente fala de NPS, CSAT, tudo isso aqui. Vou tudo isso aqui, então, porque preciso, enfim, me especializar mais nisso. Mas assim, o que eu entendo eu gosto da pergunta do NPS, por quê? Porque e aí, principalmente o brasileiro, tá? Quando você faz um teste de habilidade e você pergunta, e aí, gostou do produto? Adorei. O brasileiro nunca vai falar mal do seu produto na sua frente. Ele espera você sair para poder falar mal. Eu lembro de um exemplo que você dava em aula, que era uma foto. Era uma foto escrito no telefone assim, put your credit card here. E aí o telefone da pessoa, e a pessoa botava na tela. Isso, tinha escaneio, é o escaneio. E aí depois virou, né, aponte seu cartão para câmera. E tinha um outro que era um vídeo que você fazia, que era, existia um ponto na tela do aplicativo, que era, bote o seu dedo, escaneie o seu dedo aqui. E aí tinha uma digital. A pessoa botava na tela, quando na realidade era para botar no botão. Sim. E a pessoa ficava botando na tela. Tem um vídeo seu maravilhoso, que é a pessoa assim, eu tô botando, ele não tá indo. É porque o nosso modelo mental de escanear alguma coisa é você colocar algo em cima de um vidro iluminado que tem um molde. Colou em cima. Pô, tu bota um desenho de um dedo aqui. Toda vez que a gente vai usar digital para alguma coisa, eu coloco a digital em cima do negócio que tem digital.
Então, assim, coloque só digital no sensor. Exato. Tem um desenho lá gigante, a pessoa ficou tentando. Ou seja, alguém com baixa experiência não estava muito na manha, aí o Android tem o sensor em vários lugares diferentes, atrás, do lado, embaixo, e agora já tem lugares que, inclusive, na própria tela, que já funciona. Mas, o que eu estava falando mesmo antes de você me interromper? NPS. A pergunta do NPS é interessante. Por quê? Porque quando você pergunta algo para alguém sobre o seu produto, no teste de habilidade, ela não vai falar mal do seu produto. Mas, quando você indicaria para sua mãe esse produto? Você gostaria que sua mãe usasse ele? Ah, não, minha mãe não, porque minha mãe não vai conseguir usar, isso é muito difícil. Então, obrigado. Tá aí. Então, assim, é um desafio muito grande, né, você falar. Então, assim, acho que a gente tem que... Então, tá nessa hora, acho que, dependendo da pergunta, se as pessoas lerem, você indicaria isso para um amigo, etc., familiar? Eu acho que é interessante essa abordagem de... Né, quando é alguém, se protege a família, né? Quando é para você, você quer agradar a pessoa ali, você acaba não falando. Mas satisfação, às vezes, está do cara conseguir estar feliz, assim. Feliz não, tá? Conseguir executar uma tarefa, ele não precisa estar satisfeito. Se eu não criar empecilhos para ele fazer, cara, quando melhora a performance, eu tenho, assim, cara, trabalho com um e-commerce muito complicado, assim, cara, tem legado, zilhões de usuários, é muito complexo. Né? E, eventualmente, você tem um problema de carregamento de uma página, no carregamento de uma tela, de um serviço que demora um pouquinho mais. Cara, mesmo assim, as pessoas falam bem do produto. É impressionante a nossa satisfação. Mas quando você melhora um pouquinho, 1 segundo o carregamento de uma tela, cara, como a satisfação melhora? Se eu fizer o básico, os meus clientes estão satisfeitos, cara. É impressionante, mas a gente tem o básico que faz. O básico bem feito, né? Não, até e aí falando um pouquinho mais de CSAT, eu prefiro muito mais, eu não gosto de NPS, tá? Já a polêmica que não gosto. Eu prefiro muito mais um CSAT, por exemplo, e em vez de perguntar perguntas assim, você gostou? Você está satisfeito? Isso aqui resolveu, de 1 a 5, quanto isso aqui te ajudou a resolver o problema mais rápido, né? Aí eu gosto de direcionar mais a pergunta com menos adjetivos e mais a função ali. Perguntas fechadas, assim. E já aconteceu também, cara, do Planner também. A gente rodou, na época eu usava NPS também, a gente rodou o NPS, os resultados maravilhosos, estou amando, era o que eu precisava, babá. Pergunta se estava voltando. Que aí também tinha que fazer ajuste, eu já até comentei aqui, né, que a gente teve que ajustar o produto, porque depois dele usando, ele via que não estava atendendo exatamente o que ele precisava. A necessidade. Então o NPS era altíssimo, era realmente muito alto, a galera estava amando, porque a ideia do produto estava agradando muito, mas não estava resolvendo e não estava voltando. Não, perfeito. Boa. Eu acho que sempre que você fizer uma pesquisa de satisfação, se usar o seu site ou usar o NPS, primeiro você definir o que seria a pessoa estar satisfeita, sacou? E acho que essa reflexão às vezes é chata, mas quando você define, fica mais fácil você inclusive ver que o que a pessoa está falando, você vai guardar e tal, mas talvez você fale, pô, o que ela tá falando não faz o menor sentido com o que a gente queria do negócio. Então, ou a gente atingiu erroneamente ela, e como é que a gente melhora a comunicação e outros pontos, ou o que ela tá falando não é igual à experiência que outras 310 pessoas vivenciaram. O que aconteceu na experiência dela? Porque, assim, não posso dizer que o produto ou alguma coisa minha tá ruim baseado na opinião de uma pessoa, mas eu preciso talvez entender o que aconteceu com ela, porque o que aconteceu com ela em larga escala poderia acontecer com muito mais gente. Então você definir um pouco a satisfação, por exemplo, talvez se a gente fosse olhar nossa consultoria, o que seria a pessoa estar satisfeita? Ela confiar no dado dela e ela ver que a gente está conseguindo transformar o dado dela em decisão e está mexendo no ponteiro do negócio. Então quando ela está insatisfeita, é porque talvez eu não esteja resolvendo um desses pontos. E talvez na educação, a pessoa está satisfeita se ela está aprendendo aquilo. E quando ela não aprende, eu tenho que refletir sobre o que pode estar acontecendo. Eu vou voltar para a frasezinha. Boa. Empatia e a palavra mágica, utilidade. Utilidade, exato. Ou seja, se é útil, você deixa as pessoas satisfeitas. É natural. Aí, obviamente, tem que ser útil, tem que carregar, tem que ser fácil de usar, enfim, tem outras variáveis, mas utilidade é o que vai gerar satisfação, cara. Perfeito. Eu acho que todo mundo tinha que refletir sobre essa porra. Legal. Antes de sair pensando na definição de mercado ou qualquer coisa. O que é satisfação para o teu negócio, para o teu produto, e agora em que métrica te ajuda a medir isso, e como você... Porque, pelo menos quando a gente conseguiu fazer essa reflexão na nossa empresa, cara, isso orientou todo o nosso negócio. Então eu sei muito bem quando o cliente está insatisfeito. E aí, como é que eu sei disso? Antes dele falar comigo, porque eu sei que a satisfação dele é mexer nisso, se nas últimas 2 vezes não mexeu nisso, ele vai ficar insatisfeito. Então, sei lá, eu tô
talvez fazendo uma análise preditiva da insatisfação, sacou? Porque a gente conseguiu refletir muito bem sobre o que seria satisfeito. Isso na consultoria, isso num produto de educação e tal. E, de novo, acho que a gente tem uma reflexão de mercado e é bem foda isso, a gente como professor e tal, que às vezes tu deu aula pra 40 cabeças, 39 falaram assim, curso é foda, tomar no cu, que curso pica, mudou minha vida. Um falou assim, esperava mais. Aí tu fala, o que foi que esse filho da puta esperava mais? E às vezes você dá muito mais valor pra uma coisa negativa do que pra 39 positivas. E aí, de novo, se você tem muito bem detalhada a satisfação, te ajuda até a não cair nesse síndrome do impostor do teu produto, entre outras coisas aqui em cima disso. Acho que ajuda bastante, assim, na reflexão do mercado. Sim, bacana. E é saber para o público que você quer atingir, né? Às vezes ele nem era o seu segmento. Exato, pô, e tu errou, então volta a tua comunicação. Pra quem você tá na maioria das vezes, quando acontece esse tipo de coisa, a gente tenta fazer essa entrevista com o cara, né? Exato. E, irmão, agora tu vai ter que falar o porquê que tu achou uma merda. Não, por exemplo, todo cliente que encerra com a gente, não importa pelo motivo, não amo vocês, mas budget e tal. A gente tem uma entrevista de encerramento. Porque, no mínimo, eu vou conseguir entender a oportunidade de eu... O journey é uma métrica triste, né? Você perdeu o cliente. Cara, mas saber o porquê... Mas ela é valiosa. E você evitar que aquilo volte a acontecer. Ela é valiosa. Você vai impedir que outras pessoas façam. Olha, a gente falou aqui no início que todo mundo era aluno do Horácio. Agora, na realidade, vai ter um monte de ouvinte que é aluno dos 4. Foi aula. Isso aqui foi aula. Legal. Esse podcast foi do caralho. E não vai dar tempo de fazer mais perguntas, mas já vai ficar aqui uma intimação gravada da gente fazer outra. Com certeza. É isso. É a intimação gravada pro próximo. Fechou. A Jaque ali atrás, no último escondeu, ela já sorriu aliviada. Porra. Menos um podcast pra eu pensar, tá ligado? Menos um tema. Muito bom, né? É isso, até a próxima semana. Se você não curtiu isso daqui, você curta, compartilha com seus amigos de produto aí. Não se esquece das estrelas, que eu não vou dizer para não afetar o CSAT, mas são 5. E até a próxima semana. Muito obrigado. Vocês deixem um recado final para nossa audiência aí, com essa aula que vocês deram, pô. Opa, eu que agradeço estar aqui com vocês, estar aqui com meus professores e agora falando também, dando experiência de vida. E, bom, deixa o canal aberto para quem tiver mais dúvida também. Pode, LinkedIn vai estar aqui LinkedIn, também. Entra em contato, vamos ajudar, vamos se ajudar. É bom que cada link que eu falo que vai estar aqui, a Jaque corre rápido no Notion. Ai, já procura, ótimo. E ela já vai no Notion e deixa no comentário. E um outro ponto é do tipo, cara, começa, né? Se você ainda não tem métrica para onde usar, começa, vê quais são as mais importantes, escolhe as 3 mais importantes, não olha o mundo. Começa ali e aí é uma coisa que vai sendo incrementalmente, você vai desenvolvendo isso ao longo do tempo. Não, perfeito. A minha mensagem vai ser menos até de métricas e mais de autoajuda, digamos assim. Eu tô no momento de me reconstruir. Então, assim, hoje eu sou há um ano atrás para cá, eu sou uma pessoa completamente diferente. Não só parei de tomar refrigerante, parei de comer açúcar, enfim, não só hábitos alimentares, como uma série de outros comportamentais, inclusive. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente às vezes, né, se fala assim, o professor Horácio, isso aqui, cara, não existe ninguém que é uma unanimidade, né? Perfeito. Ninguém sabe nada de porra nenhuma. A gente tá numa profissão muito nova de produtos, tá todo mundo aprendendo. Tá todo mundo errando pra cacete, né? Não acreditem em gurus, não acreditem em verdades absolutas. O que funcionou na empresa A não vai funcionar na B. E os números vão dizer às vezes pra no você... mesmo segmento. Então assim, não existe caminho reto, não existe receita de bolo, não existe mapa da mina, não existe você aprender, né? Perfeito. Eu me lembro que eu vi numa palestra do E-Commerce Brasil, eu não sei quem foi o profissional, mas ele tinha um negócio que eu achei muito bacana, que falava sobre experiência. A experiência não garante o sucesso. A experiência garante que você não vai cometer erros que você já cometeu no passado. Ou seja, ela te coloca um pouco mais à frente na largada. Perfeito. Se você vai correr pro lado errado, não adianta nada você estar à frente. Entendeu? Então, assim, ninguém é melhor do que ninguém. E o cara que você acha mais foda, ele se caga de medo. Com certeza, teve ele precisa de validação o tempo todo. Então, cara, ou seja, se você admira algum tipo de profissional, com certeza, entenda que ele é igualzinho a você e você pode ser muito melhor do que ele, inclusive, entendeu? E, cara, tá aberto a aprender, tá aberto a ter coragem de fazer, a se arriscar e ter coragem de errar. Perfeito. Né? E, cara, não acredite em verdades, pelo amor de Deus, cara.
A gente fala muito isso aqui, já falou outras vezes no podcast, que a senioridade de alguém é medida com a quantidade de vezes que ela fala depende. E por que ela fala depende? Porque ela tem um histórico de merda que acontece muito grande. Pra ela poder agora... O Arthur Castro no curso, ele fala depende o tempo todo, cara. Gente, qual é a resposta? Depende, né? Mas é isso. Vocês que ouviram essa aula até agora, de nada por isso. Então, o mínimo, 5 estrelas, compartilha, interage com a enquetezinha que vai estar aqui, ou com a perguntinha que vai estar aqui. E toda semana tem episódio novo, e você sabe que inclusive tem episódio de dicas, que já tem mais de 60, então é muito conteúdo gratuito. O mínimo que você deve fazer no final disso é arrastar pra baixo aqui, ó. Obrigação. Metricas Prime. Eu vou botar essa porra nesse podcast. Um abraço, valeu! Valeu!